Apesar da violência policial provocar muitas mortes banais de inocentes, como vimos nessa reportagem, o governo estadual divulgou nesta semana que o estado teve a menor taxa de homicídios dos últimos 14 anos. Mas entidades de direitos humanos alertam: os números divulgados não estão de acordo com a realidade. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o estado de São Paulo registrou em 2015 a menor taxa de homicídios em 14 anos, 8,7 casos por 100 mil habitantes. Pela primeira vez desde 2001, o índice ficou abaixo de 10 por 100 mil. Foram mais de 3.700 assassinatos contabilizados em 2015. Em 2014, cerca de 4.300. A capital também registrou queda no número de homicídios no ano passado. Foram 991 contra 1.131 em 2014, redução de 12,38%. Mas para estes especialistas, os dados devem ser vistos com ressalvas, porque o governo estadual deixa muitas vítimas de fora dessa estatística. O que a população precisa ter em mente é que ainda temos mais de 3 mil vítimas no estado de São Paulo, que esse número é composto também por vítimas de letalidade policial. A metodologia usada pelo governo paulista para contabilizar a taxa de homicídios é diferente da empregada por boa parte dos organismos internacionais. O cálculo feito em São Paulo é baseado no número de casos e não no número de vítimas. Uma chacina com 10 mortes, por exemplo, é considerada um caso só. A metodologia também não leva em conta os casos de assassinatos cometidos por policiais fora de serviço e em legítima defesa. São Paulo ainda não saiu daquela linha de 10 homicídios por 100 mil habitantes, que é tido como indicado pela ONU como limite para uma violência endêmica. Se nós levarmos em consideração o número de vítimas, esse número está em torno de 11 por 100 mil habitantes, portanto ainda acima do limite estabelecido como desejável ou tolerável pela ONU. O governo do estado de São Paulo segue uma metodologia ou segue orientações tiradas de manuais internacionais. Mas isso não quer dizer que seja uma metodologia boa, porque, como a gente comentou, é uma metodologia que hoje está privilegiando o número de casos ao invés do número de vítimas. O governo estadual atribui a queda na taxa de homicídios a investimentos em inteligência e tecnologia e ao trabalho integrado das polícias. Mas para Denis, a redução da criminalidade se deve mais a fatores externos do que a políticas públicas. Primeiro, um controle mais rígido das armas, que foi proporcionado pelo Estatuto do Desarmamento, e também houve uma redução nas disputas internas do crime organizado em São Paulo. O governo do estado tem uma lógica de pensar sempre a questão da violência na ótica da repressão, né? Então ele tem intensificado a ação repressiva da polícia. O Brasil, né, e São Paulo tem liderado esse processo, tem aumentado o número de detenções, tem prisões superlotadas, e isso é uma situação muito complicada, né? Porque você tem aí desrespeito a direitos humanos, direitos civis, até mesmo questões legais sendo desobedecidas. O que a sociedade precisa pressionar o seu governo do estado para que nós tenhamos um estado mais seguro e com muito menos mortes, para aí sim a gente poder comemorar de fato a queda real desses números.